Olá, meus queridos alunos, sejam bem-vindos ao Fractal Revisa. Aqui, trabalhando o tema para as turmas de 9º ano, o tema será Introdução à Ecologia, que é o capítulo 2 do nosso material. Bom, nessa introdução à ecologia, nós trabalhamos em sala de aula os temas de cadeias alimentares e teias alimentares. E há uma diferença fundamental entre esses dois tipos de interação que ocorrem no meio ambiente, sendo que uma cadeia alimentar, como você pode observar, é uma sequência linear na qual um indivíduo ele serve de alimento para o outro. Sendo que sempre uma cadeia alimentar, ela tem um início para um organismo que ele é conhecido como produtor. Produtor porque ele consegue produzir o seu próprio alimento através do processo de fotossíntese, utilizando a luz solar como energia para tal processo. Absorvendo o CO2 da atmosfera, mais a água, uma planta consegue produzir uma molécula de glicose e liberar moléculas de oxigênio para a atmosfera. Com isso, a energia que o vegetal produz, ele armazena em seu corpo sob a forma de proteínas e lipídios, que serão passados aos animais herbívoros através da alimentação. Então, quando esse vegetal, as suas folhas, os seus frutos, as suas raízes, os seus caules servem de alimento para os animais herbívoros, a energia produzida pelo vegetal vai passar agora para o corpo desse animal herbívoro. E esse animal herbívoro, por sua vez, ele pode servir de alimento para um outro animal que tem um hábito alimentar um pouco diferente, é um animal carnívoro, obtém toda a energia de que ele precisa através da carne desse outro organismo. Sendo que sempre os decompositores vão estar presentes em todos os níveis tróficos. O que seria um nível trófico? Os vegetais, por estarem iniciando o processo da cadeia alimentar, eles pertencem ao primeiro nível trófico, uma vez que são organismos produtores. Já esse animal herbívoro, por ser o primeiro a se alimentar, ele é chamado de consumidor primário, sendo pertencente ao segundo nível trófico. Já esses carnívoros, sendo os segundos organismos a se alimentar, nesse caso pertencem ao terceiro nível trófico, sendo consumidores secundários nessa sequência. Sendo que qualquer um desses organismos que morrer, o seu corpo vai sofrer decomposição, que é um processo de reciclagem da matéria. A decomposição ela é igualmente importante à produção, visto que somente através da decomposição os sais minerais serão devolvidos ao solo. Uma vez que a matéria orgânica que forma o corpo desse animal, por exemplo, quando ele morrer, ela será transformada em matéria inorgânica através de fungos e bactérias, que são esses organismos decompositores. Porém, num ambiente natural, é mais fácil nós encontrarmos várias e várias cadeias alimentares totalmente interligadas. Muitas vezes pela presença de organismos que são um pouquinho diferentes daqueles demais. Porque, por exemplo, um animal que é herbívoro, ele só tira a sua energia a partir de vegetais. Um carnívoro somente a partir do corpo de outros animais. Mas existem organismos, como nós, por exemplo, em sua maioria, que somos onívoros. Ou seja, um organismo onívoro é aquele que possui diferentes hábitos alimentares, mesclando o hábito herbívoro e carnívoro ao mesmo tempo. Dessa forma, um organismo onívoro ele pode muitas vezes ligar várias cadeias alimentares, como aqui demonstrado no quadro. Por exemplo, nós temos aqui 3 cadeias alimentares, porém, organismos de uma cadeia, como essa primeira aqui, podem também servir de alimento para organismos de outras cadeias. E organismos de outras cadeias podem servir de alimento para organismos dessa primeira cadeia. Quando a gente tem essa ligação de várias cadeias alimentares no meio ambiente, nós denominamos isso de teia alimentar. Para finalizar esse conteúdo, a gente pode pensar o seguinte: cadeia alimentar seria uma sequência linear, em que um indivíduo vai servindo de alimento para o outro. Enquanto que na teia alimentar, nós temos várias cadeias. E essa interligação entre as cadeias é dada pela variedade de hábitos alimentares que um organismo onívoro tem. Ok? Muito obrigado. Vamos resolver agora uma questão que aborda justamente esse tema. A questão da lista, ela fala: observe a cadeia alimentar representada no esquema abaixo. Vocês conseguem perceber que nessa cadeia alimentar nós temos o organismo A, que é um organismo vegetal, portanto ele será um produtor. E esse organismo A, ele está servindo de alimento para esse organismo B, que é um inseto e nesse caso possui o hábito alimentar herbívoro.
Esse inseto ele está servindo de alimento para o organismo C, que nesse caso é um animal carnívoro, nesse caso aqui sendo representado por um anfíbio, que serve de alimento para uma serpente, nesse caso um réptil, que nesse caso também está servindo de alimento a uma ave, que seria o organismo E. Nós podemos notar claramente uma sequência linear, por mais que a questão te induza a pensar que não esteja linear. Lembre-se que, no caso dos fungos, representados aqui nesse exercício, eles são organismos decompositores. Por isso, eles estão presentes em todos os níveis tróficos. Qualquer organismo dessa cadeia alimentar que morrer, ele sofrerá decomposição pelos fungos. Então, ele pergunta assim: nomeie o nível trófico no qual é encontrada a maior concentração de energia. O nível trófico onde é encontrada a maior concentração de energia é sempre dos produtores, uma vez que eles produzem a energia que irá entrar na cadeia alimentar. Na verdade, eles fazem uma conversão, uma transformação da energia luminosa em energia química. E quando eu disse que ele produz a energia, é porque ele produz o seu próprio alimento. E a energia fica armazenada justamente nesse alimento. Que alimentos seriam esses? Moléculas de carboidratos e de lipídios principalmente. Algumas proteínas também. Depois ele pergunta: indique a letra que o representa no esquema e justifique a sua resposta. A letra é a letra A, que justifica justamente uma planta, um organismo produtor fotossintetizante. Depois ele fala: nomeie também o nível trófico responsável pela reciclagem da matéria no ambiente. Indique a letra que o representa no esquema e justifique sua resposta. Seria a letra F, que representa justamente os fungos, que juntamente com as bactérias, que aqui não estão representadas, são os grandes responsáveis pela ciclagem de matéria, reciclam os nutrientes, transformam a matéria orgânica morta em matéria inorgânica, ou seja, sais minerais.